Olá, bem-vindos todos ao canal Espelho, Espelho Meu, onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado que com certeza muitos de nós já vivenciamos ou mesmo presenciamos, que são os relacionamentos tóxicos. O que define uma relação tóxica? É uma relação que faz mais mal do que bem para uma ou para as duas pessoas envolvidas. Causa sofrimento, machuca, desrespeita, desconsidera, muitas vezes faz com que a pessoa não consiga ser autêntica, tem às vezes um comportamento de crítica que vem subliminar, querendo deixar um aspecto de humilhação. É uma relação que incita às vezes que o outro nitidamente traia os seus valores essenciais, enfim, não tem saúde. Bom lembrar também que essas relações tóxicas não existem só nos relacionamentos amorosos. Elas existem entre pais e filhos, irmãos, colegas de trabalho, amigos, em qualquer relação humana. A mandala que a gente vai ver hoje foi feita pela Cissa, nome fictício para proteger a identidade da paciente. A Cissa tem 33 anos, é solteira, trabalha como assistente de marketing numa empresa de seguros. Namora há 3 anos, um homem de 40 anos, também solteiro, que trabalha num cargo bem alto numa multinacional. A questão mais delicada para a Cissa é que ela se sente sempre insegura nessa relação, nunca se sente boa o suficiente e tem um enorme medo de perder. Essa mandala surgiu numa sessão onde a Cissa chegou muito deprimida, bem angustiada, depois de ter tido uma discussão com o namorado. Uma discussão a respeito das férias. Ele propunha uma viagem internacional muito interessante, extremamente cara e totalmente fora da condição financeira dela nesse momento. Ela disse que tinha muita vontade de ir, mas se posicionou dentro da própria condição. Imediatamente ele diz para ela que é muito difícil namorar uma pessoa assim, que tem um salário tão baixo e que não consegue acompanhá-lo nas viagens que ele tem tanto interesse, tanto para conhecimento como expansão. A questão não é a discussão deles, a questão é como a Cissa se sente depois dessa conversa. Então ela entra em contato com esse sentimento, fecha os olhos e depois preenche o círculo com cor e forma. Assim que ela termina, o primeiro contato da pessoa que desenha é olhar para a imagem e ver quais são os insights, quais são as percepções, que sensação essa imagem traz para ela. Ela olha para a imagem e diz para mim, primeira coisa que eu vejo é um coração, eu quis desenhar um coração, eu vejo um coração dividido, sempre triste, muito solitário, e a única coisa que me cai bem é essa parte de cima da mandala. Tem um pouco de amarelo e vermelho que dá para mim um pouco de sensação de calor. Depois de tudo que ela diz, a gente vai olhar ainda o que as cores e formas estariam indicando dentro desse contexto. Como ela disse, a primeira coisa que a gente vai ver é essa figura central, que de fato é um coração. O coração pode ter muitos significados simbólicos. Pode trazer a ideia de realmente amor entre pessoas, um fervor religioso, mas normalmente quando aparece assim na mandala, tem uma indicação forte de uma preocupação com relacionamentos e um ponto bem importante, uma indicação do inconsciente, é que é um lembrete, como se o inconsciente dissesse: olha para o centro da questão que você está vivendo, não se distrai com detalhes, presta atenção naquilo que é realmente importante numa situação que você está vivendo hoje. Mas ainda, se a gente olhar, a gente vai ver que essa figura está no centro e que logo aqui na borda ela usou a mesma cor. Quando uma pessoa desenha dessa maneira, ela desenha no centro da mandala uma figura no máximo desse tamanho, um pouquinho até maior, e define a borda também com uma cor intensa, ela vive um estágio onde o senso de eu é muito incipiente. Ela está muito vulnerável, tem uma relação um pouco regressiva com uma primeira fase da vida, com a primeira infância. É natural nessa fase que conteúdos internos aflorem espontaneamente, principalmente de uma fase pré-verbal, antes ali dos 2 anos de idade. É comum também nesse estágio a pessoa viver um momento de muita passividade e muita dependência nas relações. Se a gente olhar ainda e observar um pouco essa cor, tem uma indicação forte de que
essa origem, esse começo da vida, ele não teve uma estrutura muito boa. É como se as raízes fossem muito frágeis. Ou como se algo ainda tivesse sido literalmente um pouco tóxico. Indica um pouco de peso e indica que a pessoa muitas vezes não tem uma memória sobre isso, não tem consciência sobre isso. Se a gente olhar ainda a mandala, você vai observar que ela também está dividida em duas. Metade azul, metade vermelha, metade gotas e metade raios, como raios de amarelo. Essa indicação também é forte, é como se ela pensasse por um momento, eu não vou conseguir, eu não vou sair daqui, eu não tenho força para isso, e por outro lado, ela pensasse, eu vou sim, eu não quero mais viver isso, eu preciso pensar de um outro jeito, eu não aguento mais essa situação. Lembrando sempre que quando a mandala está dividida em dois, denota um conflito claro, sempre forças ambivalentes, duas ideias bem contrárias dentro da pessoa. É um pouco desafiador, no entanto, promove também vitalidade e um pulso para que ela saia daqui. Eu perguntei para a Cissa em que outras circunstâncias ela tinha experimentado esse medo de perder. Se tinha sido só nesse relacionamento ou em outros. Ela me disse que em relacionamentos afetivos, sempre, mas que nas relações familiares ela não lembrava muito. Perguntei ainda sobre a primeira infância, como ela tinha vivido, e ela começa a me dizer que ela teve uma relação muito próxima da mãe, quase simbiótica, segundo palavras dela, que ela tinha nascido prematura, uma relação bastante delicada pós-nascimento, onde ela teve uma parada cardíaca e ficou 53 dias numa UTI neonatal. Que ela obviamente não lembrava disso, que é uma coisa que é falada na família, mas que o que ela lembrava é que depois do nascimento, logo na primeira infância, a mãe, com certeza por medo de perdê-la, ficou extremamente hiperprotetora. Que no começo era muito agradável, mas que quando ela tinha que ir para a casa de uma amiga, ou quando ela tinha que fazer alguma coisa gostosa, ou quando acontecia algum problema, ou na escola, ou coisa simples, a mãe tomava a frente, imediatamente resolvia para ela, e ela foi se sentindo sempre como se ela não fosse capaz. Ela sentia que ela era uma pessoa doente, bem fraca, e que ela achava que ela não tinha força mesmo. Que essa situação foi começar a mudar mais ou menos quando ela tinha 11 anos, porque parece que ela mudou de escola e uma coordenadora de escola chamou a mãe dizendo que alguma coisa não estava ok. Mas que ela não entendia muito o que isso tinha a ver com a sensação que ela tem hoje. Então a gente fica um tempo em silêncio, a gente deixa a imagem começar a processar, trazer clareza para o consciente da Cissa, e ela mesma me disse, mas você acha que esse sentimento de que eu sou fraca e eu não sou capaz ainda está presente? Nesse momento, a mandala completa o sentido dela ter surgido hoje para a Cissa. Não importa muito o que ela vive com esse namorado, a questão é interna. Como ela precisa explorar esses conteúdos que não foram ainda ressignificados para ela se fortalecer o suficiente ou para se posicionar, colocar limites nas relações ou mesmo romper um relacionamento. Rupturas são difíceis, mas às vezes extremamente necessárias e em alguns momentos o maior ato de amor que a gente pode ter com a gente mesmo. Se você quiser fazer alguma pergunta, já viveu alguma situação em relação a um relacionamento tóxico que quer compartilhar com a gente, se você tiver algum comentário, se inscreve aqui no canal e conta pra gente. Um grande abraço e até a semana que vem.